Olá, graça eterna, paz eterna, pastor da fé, Elias Santos, com mais uma ministração do Evangelho da graça eterna, o Evangelho eterno, o Evangelho do Cristo ressuscitado. Como vai vocês? Estão bem? Graças a Deus estamos bem, porque reinamos em Cristo. Amém? Amados, o nosso tema é igreja. Nosso tema de hoje é igreja. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai de eternidade. Usa minhas pregas vocais, minha mente, meu coração. Usa-me como porta-voz do Teu Evangelho, como o Senhor sempre tem me usado. Usa-me para a Tua igreja eleita, Tua igreja santa, Tua igreja comprada lá na cruz. Usa-me, Senhor, pois irei fazer uso da Tua palavra. Pai, que eu não venha falar nada de mim mesmo, porque de mim mesmo eu não tenho nada para falar, para declarar, para expressar. Mas que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, que o Senhor apareça. É isso que eu te peço, é isso que eu já te agradeço. Amém, amém, amém. Deixa a tua Bíblia aberta. Abre ela em Mateus e deixa aberta. Mateus capítulo 16 e o verso 16. Amém? Mateus capítulo 16, versículo 16. Nosso tema é igreja. 16 de Mateus diz: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, amados? A igreja de Cristo, a igreja eleita, a igreja escolhida, a igreja comprada lá na cruz, pelo precioso sangue de Jesus. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja santificada, a igreja que não há condenação, como diz em Romanos 8:1, portanto agora já nenhuma condenação para a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo foi justificada. A igreja de Cristo, ela é mais do que vencedora. Romanos 8:37, mas em todas as coisas a igreja de Cristo é mais do que vencedora. A igreja de Cristo, tem pessoas aí fora, pessoas na mídia, pessoas na internet, dizendo que é igreja. Irmãos, igreja é um conjunto de pessoas se amando, respeitando. Igreja não é o salão, a catedral, o cenáculo, o prédio, o edifício. Igreja não é isso. Nem é uma pessoa só, não é igreja. Igreja é um conjunto de pessoas. Uma abelha só não é um enxame de abelha, né? São várias abelhas, um conjunto de abelha que se faz um enxame de abelha. Então a igreja é composta de várias pessoas, amando, se respeitando, uma cuidando da outra, se preocupando com o bem-estar, como Jesus fazia. Isso é a igreja. Essas casas de show que tem por aí, esses teatros que tem por aí, não é igreja. Pode ser muita coisa para a sociedade, pode ser muita coisa, menos igreja, porque igreja é o povo adorando exclusivamente o Cristo ressuscitado, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Olha o que o apóstolo Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, à igreja de Coríntios. Olha o que é que ele diz aqui.
1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, à igreja de Coríntios, 14, 26. 1 Coríntios 14, 26. Olha aí, amados. Deixa a tua Bíblia aberta, vai manuseando a tua Bíblia, né? Nós temos que manusear bem a palavra de Deus. O obreiro, ele tem que ser aprovado e ele tem que manusear bem a palavra de Deus, né? No nossos estudos bíblicos, nós sempre aconselhamos a deixar a Bíblia aberta, a não viver de fábula, não se guiar por fábula, por contos, mas pela palavra. Nós somos cristãos bíblicos. Se está na Bíblia, nós cremos. Se não está, nós não cremos. 1 Coríntios 14, 26. 14, 26, amém? Diz assim, amados. 14, 26 da primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, diz assim, olha. Que farei, pois, irmãos? Uma pergunta, né? A necessidade de ordem no culto, né? Há uma necessidade. Nosso culto é racional, né? Como está escrito em Romanos 12, 1. Nosso culto é racional. Nosso culto não... Ninguém entra em transe, ninguém cai, fica lá o tempo todo lá, e quando sai, quando termina, não sabe o que aconteceu. Não, nosso culto não é assim. Nosso culto não tem bombo batendo, não tem gira-pomba girando para lá, girando para cá. Nossos cultos não tem isso. Nosso culto é palavra. Nosso culto, ninguém brilha, ninguém reina. O que reina é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quem reina é o nosso Cristo ressuscitado. Nosso culto não é a tietagem, a personalidade, não é homens brilhantes, homem querendo ofuscar, homem querendo roubar a honra e a glória que pertence a Deus, não. Nós sabemos do nosso lugar, nós nos mantemos na nossa insignificância, né? E ele cresça, a nossa forma de dizer, né? Porque Deus já não tem nem palavra para expressar, o maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Ele é suficiente em tudo, né? Ele é autossuficiente em tudo, onipresença, onipotência, tudo. Então, ele diz assim, que farei, pois, irmãos? Uma pergunta. Quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Então, tudo que a igreja faz, o grupo de pessoas que é a igreja, tudo que vai fazer é exclusivamente para edificação. Não é para machucar um, não é para ferir outro, não é para usurpar um, não. É para edificação do corpo. É orientar, amar, respeitar, exaltar. Quem ama, cuida. Quem ama, fala a verdade. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã. Essa pessoa que está dizendo a você que... tudo diz sim, sim. Vamos dar esse exemplo. Tudo diz sim, sim. Essa pessoa não ama você. Porque o não faz parte da educação. O não faz parte da disciplina. A vida não é só sim, sim, sim. A vida não é só portas abertas. Vai ter momentos de portas fechadas. Tem pessoas que Deus tirou da tua vida, não é para você ir atrás. Deus tirou porque essas pessoas estavam fazendo mal para você. Então não é para você insistir. Deus tirou, Deus fez uma limpeza, ela siga seu caminho, que Deus continue abençoando e você siga o seu. Não é para você estar atrás. Você tem que crescer. Amém? Você tem que crescer espiritualmente, amadurecer, deixar de ser menino, como o apóstolo Paulo diz, deixar de ser menino, amadurecer na fé. Amém? Não viver mais debaixo de contos, de entretenimento. A palavra de Deus é verdadeira, é pura, é eficaz. Então, tudo é para edificação do corpo de Cristo.
Se alguém fala em língua estranha, faça-se isso por dois ou quando muito três, e por sua vez haja intérprete, alguém que tenha o dom de interpretar, porque não adianta a pessoa ficar ali falando aquelas línguas ali, se não tem ninguém para interpretar, né? Então tudo tem que ser para edificação do corpo de Cristo, a igreja de Cristo, manifestações dos dons. Olha o que o apóstolo Paulo diz, mais uma carta aqui, a carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, tudo tem que ser para edificação do corpo de Cristo, amém? Hebreus capítulo 10, versículo 25, carta do apóstolo Paulo aos Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz assim, olha só: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademostrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto verde que se vai aproximando aquele dia. Amém? Não deixando de congregar, irmãos. Você não vai congregar em qualquer lugar. Você não vai congregar aonde nessas seitas de heresias, onde não prega a palavra, onde prega tudo, menos a palavra. A Bíblia para ele lá não tem valor nenhum. A Bíblia diz uma coisa, ele diz outra. A Bíblia não fala de livre-arbítrio, eles pregam livre-arbítrio, onde o homem domina, o homem se acorda, eu quero Deus, aí no outro dia eu não quero mais não, enjoei Deus, né? Isso é que eles pregam aí, né? Livre-arbítrio, uma trindade, 3 Deus, 4 Deus, onde existe pontífice, onde existe... São tudo heresia, você não vai congregar num lugar desse, né? Isso aí vai afetar a tua saúde mental, isso vai afetar a tua vida, né? Então, congregar num lugar sério, porque o nosso culto é racional. Então, não podemos deixar de congregar, não podemos deixar a nossa congregação dos santos, a universal Assembleia dos Santos, né? Aonde nós nos reunimos para adorar a Deus, para adorar exclusivamente a Deus. Não é para vender CD, não é para vender livro, não é para extorquir ninguém, é para abrir a Bíblia e pedir a revelação. O Espírito de Deus me revela aqui o oculto e escondido, me mostra o caminho. Nós não vamos viver como cego, tateando, não, né? As religiões cegam o entendimento, irmão. Cega o entendimento. As pessoas estão na religião aí, cego, surdo, mudo, né? Eles não enxergam nada, eles não vê que estão debaixo de heresia, estão debaixo de maldição, são anátema, quer dizer amaldiçoado, estão atraindo maldição para si. Por que estão atraindo maldição para si? Porque se reúne em nome de homens, em nome de ídolos, não é no nome do Cristo ressuscitado. Amém, amados? Olha, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, olha aí, deixa a tua Bíblia aberta, né? Nós vamos passear bem pela palavra. Romanos capítulo 12, 1, né? Como eu já citei, vou agora ler, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é irracional, é racional. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós chegamos ali com reverência, nós sabemos o que nós estamos fazendo ali. Nós sabemos muito bem. Nós não vamos buscar arruda, sal grosso, nós não vamos buscar cuspida, nós não vamos buscar o banho de óleo, nós não vamos buscar
nada disso, a água, o tratamento de água. Não, nós não vamos buscar isso. Nós vamos adorar a Deus, crescer na graça e no conhecimento, na verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existe vários caminhos. Aí muitos dizem aí fora, cada um tem sua religião, cada um tem sua religião. Agora, adoração verdadeira só em Cristo. Religião não salva, religião distancia o homem de Deus, religião faz o homem se perder no caminho. Religião deixa eu dar um exemplo, você está já se aproximando do Pai, você está já se reconciliando com o Pai, aí vem a religião, te afasta. A religião tira o foco, aí bota você para adorar a imagem, bota você para adorar muitas coisas menos a Deus. Bota você para crer em conto, em fábula, menos na Bíblia. A religião, o propósito da religião, a meta da religião é sempre afastar o homem de Deus. E como consegue isso? Afastando ele da palavra, da Bíblia, porque a Bíblia é o manual do cristão, o manual do crente em Jesus. O mundo todo é crente, né? O mundo todo, a humanidade, quando falamos mundo, a humanidade toda é crente. Agora, em Jesus Cristo, no Cristo ressuscitado, aí são poucos, né? Muitos chamados, poucos escolhidos. Então, o culto é racional, nosso culto é racional. Como eu já falei, ninguém cai, entra em transe, ninguém fica rodando, aqueles rituais, rodando, batendo bombo e gritando, aquela gritalhada, não. Nosso culto tem oração primeiro, orar sem cessar, diz o apóstolo Paulo, oração, louvor e palavra. Santidade, reverência a Deus, tudo faz parte do culto racional. Nós se reunimos para adorar a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, Atos 4, amém, amados? Amém? É bom ter você aí, viu? Te amo no amor de Cristo Jesus. É bom ter você aí comigo, amém? Coloca teus comentários, algum assunto aí, alguma dúvida que você tenha, né? É importante a gente estar se utilizando da palavra para tirar as dúvidas, crescendo na graça e no conhecimento. Atos capítulo 4, versículo 11. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada. Ele quem? Jesus Cristo. A pedra que foi rejeitada. Você está sendo rejeitado, minha amada irmã, minha linda irmã. Você está sendo rejeitado, abençoado irmão. Jesus foi rejeitado também. O maravilhoso, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, foi rejeitado. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Quem foi que rejeitou Jesus Cristo? O seu próprio povo, os judeus. Quem matou Jesus foi os judeus religiosos. Quem rejeitou Jesus foi os religiosos. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, e os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, pedra de esquina. 12. E em nenhum outro há salvação. Olha aí, irmão. Olha aí, meu amado. Uma salvação em Maria, na irmã Maria. Irmã Maria, ela depende de Deus o mesmo como nós dependemos. Então não há salvação em Miguel, em Benedito, em Paulo, em Pedro, em Davi. Não confunda, né? Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os nomes. Perdão, vou ler de novo, né? Aqui não tem que ficar dúvida nenhuma. 12, né? Atos, capítulo 4, lemos o 11, agora o 12, o versículo. Capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens,
pelo qual devemos ser salvos. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, é dom, é presente de Deus. Não vem das obras para que a gente não venha se gloriar. Não vem das obras para que o homem e a mulher não venham se gloriar. Como fazem aí, né? Eu sou evangelista, eu ganho muita alma. Porque isso, porque eu faço, porque eu canto muito, porque eu prego muito. Isso é se gloriar, né? Quem fez a obra completa foi o nosso Deus, né? Ele escolhe a sua igreja antes da fundação do mundo. Ele assume um corpo, o verbo se fez carne, a palavra assume um corpo, vem à terra, morre na cruz, paga, santifica, fomos batizados lá na cruz, santificado, tetelestai, a igreja de Cristo está perfeita. Amém? Então, em nenhum outro há salvação. É importante ficar claro isso. Nós se reunimos para dizer isso, declarar que em nenhum outro há salvação, só em Cristo. Amém? Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Efésios, meus amados, eu vou esperar você. Efésios, capítulo 2. Amém? 2:8, como nós lemos, vamos ler. Efésios 2:8 diz: porque pela graça, favor que nós não merecemos, gratia no latim, no grego, né? Gratia. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Olha, fé em Deus, né? Fé no Cristo ressuscitado. Isso não vem de vós, não vem de mim, não vem de você, é dom. Dom é presente, né? Presente é dado, né? Presente é grato. Você não dá um presente e vai mandar a conta não, né? Presente é 0,800. Isso não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não vem das obras para que ninguém venha se gloriar, né? Não vem das obras. Eu sou evangelista, eu tô com um carrinho no meio da rua, uma carrocinha com som ligado, ganhando alma. Eu sou importante para Deus, eu ganho alma, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Isso é heresia. Né? Você não ganha nada. Você não ganha nada. Você sai para ganhar seu pão de cada dia, mas alma você não ganha. Alma você não ganha, porque a alma foi comprada. A igreja foi comprada, escolhida antes da fundação do mundo e comprada lá na cruz. 10. Porque somos feitura sua, criada em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Nós fazemos boa obra, amamos, fazemos caridade, perdoamos. Por quê? Não fazemos isso para ser salvo, fazemos isso porque já somos salvos. Salvo uma vez, salvo para sempre. Porque Deus não é homem para mentir, Deus não é filho de homem para se arrepender. Não é essa lorota que eles dizem aí, né? Se reúne para dizer isso. Isso não é boas novas. Joãozinho está lá, Joãozinho está firme lá, o nome dele está escrito no livro da vida. Aí Joãozinho, por algum motivo, Joãozinho faz algum erro, alguma coisa, o anjo vai lá e apaga. Aí Joãozinho, depois de muito tempo, chega chorando lá e não sei o que, o anjo acende de novo. Isso é lorota, irmão, isso não é evangelho, isso não é boas novas. Boas novas é que o teu nome está lá, o meu nome está lá, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar aquilo que Deus nos deu. Amém? Então, é importante nos reunirmos para entendermos isto, irmãos. Efésios 2, vamos para o 19, dá um pulo. 19. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. 20 agora. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Nós estamos edificados sobre a igreja apostólica, a igreja do Cristo ressuscitado, a igreja do primogênito, o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo. E o principal, que é a principal pedra de esquina.
no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para tempo santo no Senhor. Olha aí, nós crescemos para tempo santo no Senhor. Amém, irmãos? Nós crescemos, nós somos edificados, nós crescemos na graça e no conhecimento. 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Amém, amados? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Amém, meus amados? Que coisa mais maravilhosa, o privilégio da igreja, né? Carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 1, verso 2. Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 1, verso 2. Capítulo 2, verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. O Evangelho do Cristo ressuscitado não é sabedoria de homem, não é coach. A Bíblia não está dizendo coach, a Bíblia não está dizendo autoajuda, não. Não, é a palavra pura, a palavra só, ela é a palavra só, irmão, sem mistura. Aí fora é mistura, o conhecimento do homem, né? O homem quer aparecer, o homem diz eu sou palestrante, eu faço, eu sou. E tudo isso aí que eles fazem tem um só motivo, né? Cash, dinheiro, fama, lucro, aparecer. Né? Ninguém dá palestra de graça. Você já viu alguém dar palestra de graça? Né? Não se dá. Então, a minha palavra, a palavra do Cristo ressuscitado, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram, aqui é o apóstolo Paulo dizendo que a pregação dele não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Então quer dizer que não foi a sabedoria de Paulo, não foi o conhecimento do apóstolo Paulo, foi o quê? Foi a manifestação do poder de Deus. Amém, amados? Amados, nós vamos ficar por aí, né? Nós vamos voltar com a parte 2, né? Igreja parte 2, né? Ficamos por aí, né? Vamos ficar por aí. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Então, é importante congregar, irmão. Não em qualquer lugar, né? Não em qualquer lugar. Porque você muitas vezes você não congrega em lugar nenhum. Mas você até tem respeito por Deus, você tem reverência por Deus, né? Mas depois, quando você passa a frequentar alguns lugares desses por aí, sua mente começa a ficar uma mente fanática. Você começa a se desviar das coisas santas. Agora você acredita agora na água ungida, você acredita no azeite derramado na sua cabeça, você acredita que o batismo no tanque, na piscina, por imersão, a aspersão, pela cuspida de água, você acredita mais nisso do que em Deus. Você acredita em tantas coisas, você tira o foco de Cristo. Antes você tinha aquela reverência, hoje, depois que você entrou nessas seitas por aí, porque 90% aí, irmãos, é seita, é prisão, pessoas têm se suicidado, pessoas têm, né? É terrível, né, irmão? Nós vamos dar continuidade falando mais sobre isso. Amém? Vamos orar. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, te agradecemos por esse tema, igreja, um conjunto de pessoas se amando, se respeitando, um orientando a outra, orando, juntando, se reunindo aí para orar, para te adorar em espírito e verdade, culto racional. Pai querido, te louvamos desde agora e para todo sempre. Amém. Amada igreja eleita, nunca se esqueça, o Cristo ressuscitado te ama e eu também. Graça eterna, paz eterna.